Saudações, meus amigos, eu sou o Vitor Barreto e hoje nós vamos tratar de um tema que vai ser polêmico. Esse vai ser um vídeo polêmico, né? Com um tema da mais alta importância dentro do contexto intelectual brasileiro. Conservadorismo. E eu devo dizer uma coisa, esse vídeo não vai ser fácil, certo? A argumentação que eu desenvolverei aqui terá alguma profundidade e certamente não será palatável para a maioria das pessoas. No entanto, eu me sinto na obrigação de fazer esse vídeo. Antes de mais nada, a gente tem que reconhecer que o conservadorismo não é uma tradição de pensamento monolítica. Há um espectro de pensadores com visões sutilmente distintas entre si. Por não poder tratar profundamente de todos em um único vídeo, eu escolhi o Russell Kirk para a nossa análise. E por que Russell Kirk? Por causa de sua influência no meio conservador brasileiro mesmo, né? Isso não vai me impedir, é claro, de abrir alguns parênteses e tecer alguns comentários breves sobre outros autores, para termos uma noção da diversidade de pensamento entre os conservadores. Minha tese, que vocês já viram na thumbnail deste vídeo, é que o conservadorismo não é essencialmente cristão. E o que eu quero dizer com isso? Que a cosmovisão conservadora não é a mesma cosmovisão cristã. No máximo, na menos ruim das hipóteses, a cosmovisão conservadora tem alguns pontos de contato com a cosmovisão cristã. Eu também quero deixar claro que eu não sou progressista nem socialista, tá? Então ninguém pode me acusar disso. Para ser sincero, embora eu esteja fazendo esse vídeo contrário às pressuposições do conservadorismo, eu me sinto na obrigação de dizer que eu leio e continuarei lendo filósofos conservadores. Embora o conservadorismo não seja cristão, ele tem sim alguns insights preciosos sobre o desenvolvimento cultural e político e que merecem a cuidadosa avaliação de todos os cristãos. E eu posso dizer até que a gente pode concordar e aprender com os conservadores. Eu já vi, por exemplo, T.S. Eliot dizer coisas que eu vi também escritas em Herman Doiverd. Outra coisa que eu quero dizer antes de começarmos é que eu não nego que Russell Kirk tenha sido um homem religioso, tá? Nem que não há qualquer influência cristã em suas ideias. Eu defendo, porém, que a influência religiosa é indireta na quase totalidade dos casos e eu vou explicar isso durante o vídeo. Pois bem, como a maioria de vocês já deve saber, o conservadorismo ele pode ser entendido como uma espécie de ceticismo. Mas ceticismo em quê? Em duas coisas. Primeiro, ceticismo quanto à possibilidade de aperfeiçoamento da natureza humana e segundo, ceticismo quanto à possibilidade de criação de um paraíso terreno. Se levarmos em conta isso que eu descrevi, nós podemos concordar que esses aspectos do conservadorismo são consonantes com a cosmovisão cristã, certo? Afinal, existe o pecado original que afeta toda a humanidade. Por causa do pecado, do qual mesmo os regenerados em Cristo ainda sentem os efeitos, nós não cremos na possibilidade de perfeição da natureza humana nesta vida. Nem cremos, por conseguinte, na possibilidade de criação de um paraíso perfeito. Se os seres humanos são imperfeitos, um paraíso terreno é impossível. Podemos dizer que, em oposição às ideologias de esquerda, tanto o conservadorismo quanto o cristianismo são ambos antropologicamente pessimistas, embora não sejam no mesmo grau. Então, se não analisarmos mais profundamente, diremos que há no mínimo uma concordância formal entre ambos. Mas essa concordância, embora exista superficialmente, se dá na dependência de certos contextos. Uma avaliação fria e rigorosa concluirá que o conservadorismo só concorda formalmente com o cristianismo porque o conservadorismo, enquanto tradição de pensamento, é uma tradição de pensamento nascida no seio de uma Europa cuja tradição mais antiga é cristã. Uma Europa pós-cristã, uma Europa moderna, que eu diria ser mesmo uma apostasia do verdadeiro cristianismo. Na menos ruim das hipóteses, alguns autores conservadores, veja bem, alguns, não todos, né, vão estabelecer a lei natural como ponto de contato com os valores cristãos. E por que eu falo do conservadorismo enquanto tradição do pensamento? Porque, grosso modo, o conservadorismo, ou melhor, o sentimento conservador, sempre existiu. Eu falo de conservadorismo enquanto tradição de pensamento, pressupondo que os conservadores se tornaram mais autoconscientes a partir, pelo menos, da crítica de Edmund Burke à Revolução Francesa. Mas, de fato, o sentimento conservador sempre existiu. Se pensarmos o conservadorismo político de uma forma um pouco mais profunda, vamos ver que ele facilmente começa a se desvencilhar do cristianismo. Se eu disser, por exemplo, que o conservadorismo é um ceticismo em relação a raciocínios abstratos na política, os problemas começam a surgir. Ora, se por, entre aspas, raciocínios abstratos da política, eu me referia aos ideais como aqueles da Revolução Francesa, nós teremos de concordar e ainda aprender com Edmund Burke e outros pensadores.
Mas, por ter um parâmetro equivocado, a mesma lâmina conservadora que ataca a Revolução Francesa ataca inevitavelmente o cristianismo. Se levado às últimas consequências, esse ceticismo vai incluir as suas crenças cristãs, crenças em verdades absolutas a respeito da realidade oriundas da revelação. Isso fica mais evidente em autores como Michael Oakeshott. Vejamos como exemplo uma afirmação da Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Declaração de Independência diz o seguinte: nós defendemos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que eles são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis. Essa declaração, compreendida dentro de seu contexto, pode ser vista como cristã. O documento diz que é autoevidente que os seres humanos são criados iguais e dotados de certos direitos inalienáveis. Para conservadores mais radicais como Oakeshott, essa afirmação pode ser considerada uma forma de racionalismo. Se vocês não sabem, há uma parcela de conservadores que rejeita a ideia de direitos humanos como abstrações criadas pela razão humana. Particularmente, eu acho ridículo considerar essas verdades às quais a citação se refere, né, nas quais eu creio, como autoevidentes. Elas não são autoevidentes de forma nenhuma. Elas são verdades deduzidas da revelação. Mas eu não vou me aprofundar nesse ponto. Como a gente vai ver no decorrer desse vídeo, o conservadorismo, enquanto tradição de pensamento, sendo uma filosofia política estritamente moderna, eu defendo que o conservadorismo é uma filosofia política moderna, fecha as portas para a plena expressão do cristianismo. E nós vamos ver isso em algumas passagens do livro A Política da Prudência e no ensaio intitulado The Promises and Perils of Christian Politics, que traduzido significa As Promessas e Perigos da Política Cristã, ambos de Russell Kirk. Através desses dois textos eu pretendo extrair, na medida do possível, a cosmovisão por trás da filosofia política desse autor. E eu começo com a pergunta: qual é a teologia do conservadorismo de Russell Kirk? Se você for novo aqui no canal, você vai se espantar com essa pergunta e dizer: mas o conservadorismo é uma filosofia política, ele em nenhum momento precisa se propõe a fazer uma teologia. Acontece que teologia é inescapável. Todos nós temos uma teologia e ela está emaranhada no todo da nossa cosmovisão. Toda cosmovisão tem uma teologia, pela qual interpreta tudo mais. Toda teoria tem pressupostos religiosos. Esse entendimento é fundamental, mas eu também não vou defender isso nesse vídeo para não desviar o foco. Quem tem acompanhado o nosso canal vai entender o que eu quero dizer. Se a gente está lidando com a cosmovisão do conservadorismo, a gente tem que descobrir o que ele tem a dizer sobre teologia, metafísica, epistemologia, antropologia e ética. Então, embora Russell Kirk não se proponha a fazer teologia, existe uma série de pressupostos na base de suas ideias a respeito de Deus, do mundo e da relação entre ambos. Algumas passagens do livro A Política da Prudência e do ensaio As Promessas e Perigos da Política Cristã nos dão pistas para desvendar que teologia é essa. Nós veremos que não é uma teologia cristã, e muito menos uma teologia reformada. Russell Kirk justifica a, entre aspas, ciência da tradição, se eu puder usar o termo ciência aqui, fugindo de sua definição moderna, a ciência conservadora, né, entre aspas, dividindo o conhecimento humano entre duas esferas. Quem leu Francis Schaeffer vai se lembrar que ele caracterizou a noção tomista de conhecimento humano como sendo uma casa de 2 andares. Russell Kirk tem um esquema parecido, embora a casa dele não seja dividida, como no caso do tomismo, né, entre graça e natureza. No lugar do dualismo natureza-graça, Russell Kirk tem um esquema entre esfera espiritual e esfera civil, que ele tenta justificar teologicamente apelando para a distinção entre cidade de Deus e cidade dos homens de Agostinho. A gente precisa observar primeiro que o conservadorismo, diferentemente do anticristianismo mais radical próprio da modernidade, abre espaço para a religião como uma esfera legítima e até necessária da experiência humana. Na página 132 do livro A Política da Prudência, Kirk escreveu: caso estejais buscando um bom livro de molde conservador que não tenha nada sobre religião, ora, isso é o mesmo que procurar a pedra filosofal. Fica evidente que o conservadorismo preserva algum lugar para a religião. Isso não é novidade trazida pelo Russell Kirk. Já vemos isso em Edmund Burke, que corretamente notou que a liberdade do povo inglês começou a existir graças à religião. E isso é muito importante. Então, existe transcendência na filosofia política kirkiana.
E isso é bom. E por que é necessária a transcendência? É preciso uma autoridade transcendente para a qual o homem possa apelar contra o Estado. É preciso uma autoridade que esteja acima do Estado. Sem isso, a liberdade civil é impossível. Se Deus não existe, o Estado é a instituição mais alta que existe e nessa condição não há liberdade. O Estado, antes do cristianismo, era o ápice do poder da natureza na história e ele quer voltar a ser na modernidade. Agora, percebam algo que não é tão óbvio para os cristãos nascidos, né, na nossa era secularizada, né? O pensamento de Russell Kirk abre-se à existência de Deus e do transcendente, mas ele não defende a religião cristã como verdadeira em comparação às demais. Entre os assim chamados, entre aspas, conservadores reconhecidos pelo próprio Kirk, vemos desde ministros unitaristas até personagens do Império Romano. É claro também que hoje existem ateus conservadores. Eu mesmo leio os livros do Darwin e gosto muito, porque ele escreve deliciosamente bem. E aqui no Brasil nós temos o Pondé. É necessário que se entenda que a modernidade não é um fenômeno simples. Existem aspectos da modernidade que até mesmo lutam entre si, como Doived bem observou. Mas ela tem em si algumas características básicas. E uma dessas características é, prestem atenção, a rejeição das convicções religiosas. O conservadorismo, sendo moderno, rejeita as convicções religiosas. Eu não estou dizendo que Russell Kirk não era católico. Prestem atenção. Com isso, eu estou tentando demonstrar que o conservadorismo, enquanto tradição de pensamento, é um fenômeno moderno. O exílio do cristianismo na esfera dos valores particulares, isto é, longe da vida pública, é um fenômeno da modernidade. A modernidade é anticristã. Ela pode ser radicalmente anticristã, como nos casos do iluminismo francês e da ideologia marxista, ou ela pode ser apenas sutilmente anticristã, como no caso do iluminismo anglo-saxão e americano. No segundo caso, isto é, quando ela se manifesta menos radicalmente contra o cristianismo, a religião é preservada, mas ela é expulsa da razão humana e das leis. Existe uma abertura vaga ao transcendente, uma abertura vaga, né? Mas a Bíblia não pode ser tratada como verdade absoluta acessível à razão humana, ou a Bíblia deve ser vista com indiferença para as questões da esfera civil. Podemos crer que Deus existe, mas só podemos falar dele até onde a razão humana autônoma consegue alcançar. Em outras palavras, você pode crer que Deus exista, e para o conservadorismo é bom que você creia, eu reconheço isso. Mas você não pode dizer que a sua religião é a verdade e que ela é a base da ordem civil. Isso Russell Kirk não faz e nenhum filósofo conservador que eu tenha lido faz. Russell Kirk era católico romano, e como católico romano, ele confessava acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus e o credo apostólico para ele não faziam a menor diferença na política. Eu vou provar isso que eu estou dizendo. Para Russell Kirk, a trindade não faz diferença na política. E ele está errado, já adianto. Para o conservadorismo dele, não faz diferença se Cristo realmente ressuscitou dos mortos ou se ele realmente é Deus encarnado. Um conservador pode crer em um Deus genérico, no Deus do deísmo, no Deus do unitarismo ou até mesmo em um panteão de deuses. Não importa. Desde que se creia na existência de uma ordem transcendente e de uma ordem moral, alguém pode se tornar conservador no estilo kirkiano. Pior ainda, se desconsiderarmos a inconsistência moral de um ateu empiricista, até ele pode ser um conservador se levarmos em conta o seu ceticismo. A convicção da fé não importa para os filósofos do conservadorismo. E o que isso tudo significa? Que alguém pode ser conservador crendo apenas em um Deus genérico que não é necessariamente o Pai de Jesus Cristo. Os dogmas e credos pertencem à esfera dos valores subjetivos, do salto da fé. Para aqueles que creem que a palavra de Deus é mesmo de Deus, Russell Kirk faz questão de anular qualquer possibilidade dessa crença produzir qualquer efeito nas opiniões de alguém sobre política e sociedade. A palavra de Deus, se é mesmo de Deus, pode ser crida, mas ela é irrelevante e não é autoritativa, ao menos não para a esfera civil. Para ser mais exato, Russell Kirk não nega que a Bíblia seja a palavra de Deus. O problema é que ele tem uma visão míope do cristianismo e da própria escritura. Ele escreveu na página 274: nenhum credo religioso oferece, a contento, um plano para a política e a economia. O propósito da fé religiosa é o ordenamento da alma, não o ordenamento do Estado. Ou seja,
A religião, inclusive a religião católica na qual Kirk acreditava, serve apenas para educar os indivíduos espiritualmente, sem ter qualquer efeito na esfera pública, senão essa educação moral. Kirk diz a mesma coisa mais claramente no ensaio As Promessas e Perigos da Política Cristã. Mas assumir que a dogmática cristã, direcionada à ordenação da alma, pode ser aplicada sem qualificação às inúmeras preocupações prudenciais da ordem civil, bem, desse modo há muita confusão e violência. Percebam, em primeiro lugar, que Kirk acredita que a dogmática cristã, influenciando a ordem civil, conduzirá à confusão e violência. A dogmática cristã, para ele, é perigosa na política. Olha que crença estranha. O que é que ele quer dizer com por sem qualificação? Eu não sei. Ele acredita na dogmática cristã, mas na ordem civil ela é perigosa e deve ser vista como indiferente, falsa ou relativa. Isso parece esquizofrênico. Como exemplos disso, Kirk nesse ensaio citará uma série de movimentos heréticos e revolucionários que tumultuaram a ordem civil no passado. Ele reduz erroneamente a suposta influência cristã na política à tentativa de se estabelecer uma utopia cristã, o reino de Deus perfeito neste mundo antes do retorno de Cristo. Ora, isso só significa que Kirk escolheu os piores exemplos possíveis, todos com teologias heréticas e más interpretações de textos bíblicos, e reduziu a tentativa de ação política do cristianismo a eles. É como atacar espantalhos. Kirk cita o Conselho Mundial de Igrejas como exemplo. Acontece que o Conselho Mundial de Igrejas é sabidamente um órgão infiltrado por comunistas, como já foi denunciado até pela CIA no passado. Parece que ele conclui que toda a intenção de influenciar a ordem política por parte de cristãos termina em teologia da libertação. Daí eu pergunto, ele despreza que a teologia da libertação tem uma série de pressupostos e interpretações equivocadas? Aliás, o que isso nos diz sobre a interpretação que ele tem do próprio cristianismo? Vou deixar essa pergunta no ar, notando primeiro o fato de que Kirk foi tragicamente influenciado por Eric Voegelin. E segundo, que Kirk tem uma visão distorcida do cristianismo por causa das distorções próprias do franciscanismo e do louvor exacerbado que a Igreja de Roma dá à pobreza, à vida ascética, etc. e tal. Então, a pergunta mais importante que nós devemos fazer é: e a teologia sadia pode ser benéfica à ordem política em algum sentido? Mais do que isso, a teologia sadia é de alguma forma necessária para a política? Contra o Russell Kirk, eu defendo que sim. E digo mais, é impossível evitar que as crenças cristãs tenham reflexos políticos, a não ser que você castre o cristianismo ou não creia que ele realmente seja verdade. É, acima de tudo, necessário que o cristianismo tenha consequências amplas que chegam na política. As crenças cristãs tiveram consequências no Império Romano e elas continuam sendo necessárias nos dias de hoje, quando a modernidade, que é neopagã, quer ressuscitar os erros do passado. O próprio Kirk estudou profundamente Edmund Burke, que reconheceu que as liberdades inglesas eram fruto da religião cristã. Me parece, porém, que essa percepção correta não foi refinada. E como isso se dá? Como é que a dogmática cristã tem efeitos na política? O conservadorismo anglo-saxão herda muita coisa do cristianismo porque nasceu, enquanto tradição de pensamento, no seio de uma sociedade outrora cristã. E uma das coisas que ele herda é o fim da deificação do governante das massas. Antes do cristianismo, muitos reis e imperadores queriam ser deuses, mas o cristianismo aboliu isso. O culto ao imperador, ou melhor, o culto ao homem, era a fé essencial da antiguidade, mas deixou de ser na era cristã. O Concílio de Éfeso teve tudo a ver com isso. A consequência do arianismo, por exemplo, ao negar a divindade de Cristo, é que a igreja adoraria um mero homem, Cristo. Cristo seria somente um homem. Seria uma forma de culto ao ser humano. Outra tendência herética era de se alegar que Cristo não era realmente Deus encarnado, mas um homem que havia ascendido espiritualmente até unir-se a Deus. Isso abria espaço para a divinização da criatura, daquilo que é criado. O Concílio de Éfeso lidou com isso na forma do nestorianismo. As consequências do nestorianismo eram o culto ao homem e a negação da divindade de Cristo. Para Nestório, Cristo não era literalmente Deus, mas ele era portador de Deus. Cristo seria adorado não por ser Deus, mas porque Deus estaria nele. Perceba um perigo por trás dessa premissa. Se Cristo, um homem,
poderia ser portador de Deus, talvez o Estado também pudesse. Talvez o governante pudesse ascender espiritualmente até tornar-se, assim como Cristo, portador de Deus. Mas o concílio rejeitou completamente a ideia de adoração do homem. Cristo é o Verbo encarnado. Cristo é Deus encarnado. Foi Deus que desceu do mundo. Não foi o homem que subiu até Deus. Foi Deus que condescendeu da eternidade para dentro da temporalidade. Então, Cristo é possuidor de duas naturezas que não se confundem. Ele tem a natureza divina e a natureza humana, né? E elas não se confundem. A natureza humana não foi divinizada. Dessa forma, o Estado não pode ser divinizado, né? O governante não pode ser divinizado. Se o mundo ocidental aboliu toda adoração ao homem, isso se deve ao cristianismo. Em seguida, a gente pode citar também o Concílio de Calcedônia, que confirmou a posição de Éfeso. Calcedônia declarou a realidade das duas naturezas de Cristo sem confusão, sem mudança, e a realidade da união hipostática sem divisão e sem separação. Dessa forma, a tentativa do Estado de divinizar a natureza foi condenada, assim como a tentativa de diminuir a realidade da encarnação. Se a realidade da encarnação fosse diminuída, o Estado reivindicaria novamente o senhorio sobre o homem, sobre a sociedade, como salvador de ambos. Se a realidade da encarnação do Verbo fosse diminuída, o Estado reivindicaria novamente a posição mais alta na hierarquia da sociedade. Então, por causa do cristianismo, especificamente por causa do cristianismo e exclusivamente por causa do cristianismo, o Estado foi reduzido à ordem humana, subordinado a Deus, negando sua antiga reivindicação de divindade para alguma instituição ou para o governante. Esse é um fenômeno, repito, notadamente cristão. Outras religiões não têm isso. Mas o conservadorismo quer negar o senhorio de César sem afirmar o senhorio de Cristo. A gente pode ainda acrescentar que na metafísica cristã existe uma distinção e um abismo entre o ser não criado de Deus e o ser criado do homem e do universo. Van Til chamava isso de distinção criador-criatura. Existe um abismo entre o ser de Deus, que não foi criado, que é eterno no sentido de atemporal, do ser das coisas criadas que são derivadas, que são temporais, são finitas. Existe um abismo entre esses dois níveis ontológicos. Isso aniquila qualquer tentativa de divinização do Estado, do indivíduo ou do conjunto da sociedade, como crê uma vertente do humanismo. Deus não se confunde com sua criação. No cristianismo, o abismo entre Deus e o homem é transposto pelo próprio Deus, com sua graça, para uma comunhão de vida, em vez de uma confusão de substâncias. Não é o homem que ascende espiritualmente até Deus. Não é o poder do Estado como ápice da natureza que alcança o divino. Com tudo isso, eu quero demonstrar que até mesmo a doutrina da criação tem reflexos na ordem civil. Se você não confessa a doutrina da criação nos moldes cristãos, você abre a porta para o paganismo na política. Se você não tem uma metafísica cristã, você abre as portas para o retorno de César. Ou seja, os dogmas cristãos são, sim, fundamentais para a ordem social. Russell Kirk provavelmente não tinha a menor ideia disso. Se nós nos afastarmos da dogmática cristã e da metafísica cristã, nós abrimos as portas para a divinização das instituições e dos indivíduos. Russell Kirk não tinha uma visão erudita do cristianismo e muito menos da Bíblia. Aliás, há uma coisa importante a ser dita. O conservadorismo de Russell Kirk não reflete sequer a visão tradicional da Igreja de Roma. Como a gente vai ver daqui a pouco, há elementos católicos romanos no pensamento de Russell Kirk, mas o catolicismo romano, por exemplo, tende à monarquia e defende um lugar especial da igreja dentro da hierarquia social e da hierarquia do ser, inclusive para a ministração dos sacramentos. O que é que eu estou dizendo? Que a igreja ela tem uma função de elevar os fiéis ontologicamente através dos sacramentos. Certo? Eu não vou explicar isso aqui nesse vídeo. Mas nem a metafísica tomista aristotélica, nem a metafísica da ortodoxia oriental podem defender o que eu estou defendendo aqui, certo? Apenas o cristianismo reformado pode, consistentemente, garantir a liberdade contra o autoritarismo do Estado. Isso porque tanto o romanismo quanto o orientalismo defendem que o governante está ontologicamente acima das pessoas comuns. Se o governante está mais próximo de Deus do que nós, por que nós vamos apelar a Deus contra ele? Percebem o abismo a que isso leva? E nós não vamos parar por aqui. Há uma segunda coisa que eu quero que vocês percebam a respeito daquelas duas citações que eu fiz do Russell Kirk sobre a dogmática cristã não ter qualquer função na ordem civil.
Vejam bem, se Deus não orienta seu povo a respeito da organização da sociedade, das instituições civis, significa que os homens são autônomos na esfera civil. Se Deus não tem mandamentos para a organização da sociedade, para a vida pública, o homem é autônomo e livre para fazer o que quiser na organização social. Curiosamente, essa pressuposição se aproxima muito da pressuposição do deísmo e da pressuposição dos próprios revolucionários. De qualquer forma, essa pressuposição não é cristã. A pressuposição cristã é que Deus governa o mundo, inclusive a esfera civil, através de sua palavra. Prosseguindo. Tanto no livro A Política da Prudência, quanto no ensaio As Promessas e Perigos da Política Cristã, Russell Kirk enfatiza a importância da separação entre igreja e Estado. Ele escreveu no ensaio: na maior parte do tempo, a igreja não tentou usurpar os poderes do Estado. Dois existem porque o mundo é governado, disse Gelásio I, santo e papa, no V século. Ora, a separação entre igreja e Estado é fundamental para a ordem social e para a liberdade cristã. E é através das Escrituras também que nós sabemos dessa separação de ofícios. No Antigo Testamento, o sacerdote e rei eram ofícios distintos em Israel. Em 2 Crônicas 26, o rei Uzias tentou exercer o papel sacerdotal e foi punido por Deus com lepra. A igreja não se separou do Estado por um mero processo histórico em que ela percebeu que essa separação seria de alguma forma mais sábia ou benéfica para a sociedade. A igreja não lutou contra a tirania do Estado por ter descoberto através da experiência que seria melhor assim. Pelo contrário, faz parte de uma orientação, uma ordenação dada pelo próprio Deus em sua palavra autoritativa. Deus governa a instituição familiar, a instituição da igreja e fala até sobre forma de governo. E eu vou provar. Vejamos aqui 1 Samuel 8. Nessa passagem, Samuel leva a Deus o pedido do povo de Israel por um rei. Leamos dos versículos 5 ao 9. E disseram a Samuel, né? Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Prestem bem atenção nessa, eu quero fazer uma ênfase aqui. Como no versículo 5, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Preste atenção, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também como fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E depois desses versículos, Deus informa o povo qual será o alto preço que eles vão pagar por terem um rei. Ou seja, a monarquia é quase um castigo, foi quase um castigo para o povo de Israel. Prestem atenção ao que o povo diz a Samuel no versículo 5, que eu pedi que vocês destacassem, né, na mente de vocês. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Ou seja, quando o povo pediu um rei a Deus, ele estava imitando outras nações. Deus aprova o seu povo imitando outras nações na organização social? Eu vou deixar essa pergunta no ar, né? Deus aprova quem busca em Aristóteles, como os católicos romanos, ideias sobre Estado e vida social? Parênteses. Eu também não quero dizer que Aristóteles não tem absolutamente nada de útil. Minha afirmação tem qualificações. Nós podemos reconhecer com Aristóteles, por exemplo, que o homem é um animal social. Isso, né? A gente pode englobar isso, pode reconhecer que isso é uma verdade para a antropologia cristã também. Eu estou dizendo isso para evitar que algum inteligentinho venha dizer que eu estou dizendo que Aristóteles não serve para nada, né? Fecha parênteses. Então pensem comigo. Quando Deus guiou Josué e o povo para a terra prometida, ele não estabeleceu um rei. Por quê? Não se pode dizer que o povo não podia ter esse tipo de estrutura institucional porque o povo havia vindo do Egito, onde existia o faraó. Então o povo estava familiarizado com esse tipo de estrutura. Deus, pelo contrário, estabeleceu uma sociedade tribal e familiar, levantando somente juízes para julgar o povo. Além da monarquia ser uma imitação de outros povos, ela desagradou a Deus.
Sim, ela desagradou a Deus. Deus responde a Samuel assim no versículo 7. Pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Durante o período da república familiar hebraica, Deus era o próprio rei do povo. Mas alguém pode levantar o fato de que no período de Samuel a Bíblia também diz que o povo fazia aquilo que bem entendia, né? Dando a impressão de existir naquele tempo uma certa anarquia. E é verdade. Mas eu pergunto, as coisas melhoraram ou pioraram depois que a monarquia foi instituída? Pioraram muito. Mas nós podemos extrair disso outras coisas valiosas. Quando o povo não tem autogoverno, ele será castigado com perda de liberdade. A instauração da monarquia representou perda de liberdade para o povo de Israel. Um povo só pode ser livre se ele for moral e responsável, se ele praticar autogoverno. O povo começou a se desviar e a fazer o que queria, então Deus deu-lhes a monarquia. Então vejam, é por essa razão que o calvinismo tende ao republicanismo. Parênteses de novo. Por outro lado, a Igreja de Roma tende à monarquia por questões históricas, de metafísica e em decorrência de infiltração de ideias pagãs, né? Inclusive, eu devo dizer que a Igreja de Roma substitui a sabedoria bíblica na visão de sociedade natural pela sabedoria de Aristóteles. Fecha parênteses. Então, diante de tudo isso que vimos até aqui, qual é a teologia de Russell Kirk? Existe uma divindade que não se importa com a vida social humana, ou que, no mínimo, não dá qualquer orientação para a esfera civil, mas apenas para a vida espiritual. Como eu demonstrei, essa pressuposição não é realmente cristã. Você lê os livros e ensaios do Russell Kirk e em nenhum momento o temor do Senhor é levado em consideração na organização social. Me parece sinceramente que Deus em determinados momentos é visto apenas com uma mera necessidade de fonte de valor e beleza. É evidente que o conservadorismo reduz a virtude da prudência na política à tradição ao costume e não ao temor do Senhor. Como calvinista e vantiliano, eu defendo que a Bíblia fala de absolutamente todos os temas, direta ou indiretamente. A Bíblia fala até de matemática. Eu vou fazer vídeo sobre matemática aqui do ponto de vista da cosmovisão cristã. Então, mas Russell Kirk ignora as principais pressuposições da dogmática cristã que influenciaram o desenvolvimento da política ocidental e parece ter apenas uma ideia vaga dessa influência sobre a nossa liberdade. Como eu disse há alguns minutos, a modernidade e o conservadorismo, que é uma filosofia política moderna, rejeitam a convicção da fé. E a rejeição da convicção da fé implica na afirmação da convicção da razão. E com isso eu quero dizer que o conservadorismo, assim como o revolucionarismo, entra em franca rebelião contra Deus. Essa afirmação pode causar ojeriza nos conservadores, mas eu vou explicar. De um lado, nós temos o, entre aspas, racionalismo dos revolucionários franceses e marxistas. Beleza. Os conservadores estão certíssimos em relação a ele. Do outro lado, nós temos a razão coletiva de uma sociedade. A razão da tradição é uma razão coletiva, né? O que Chesterton chamou de a democracia dos mortos. A diferença é que os revolucionários se baseiam em abstrações e os conservadores em experiência. Nenhum se baseia na sabedoria de Deus, pelo menos não diretamente, digamos assim. O conservadorismo ele só herda algo da sabedoria de Deus indiretamente, em um movimento quase puramente horizontal de apelo à tradição. Para o conservador e empirista, a lei é experiência. Para o racionalista, para o progressista e para o revolucionário, a lei é lógica. Aqui a gente pode notar essa diferença, né? Em ambos os casos, a lei é produto da natureza, do homem e da história, e não de Deus. Aqui eu me refiro mais especificamente aos conservadores mais radicais, certo? Eu não estou falando especialmente do Russell Kirk, porque o Russell Kirk, como a gente vai ver, defende uma ideia de lei natural. E esse é um ponto de contato real com a cosmovisão cristã, apesar de eu ter alguns problemas com a visão de lei natural do Russell Kirk, como a gente vai ver também. Os conservadores eles estão certíssimos ao condenar os ideais abstratos dos revolucionários. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que esses ideais são anticristãos até as entranhas. Eles parecem, às vezes, cristãos para algumas pessoas que não entendem bem o que estão falando, certo? Mas eles são anticristãos até as entranhas. No lugar, entretanto, o conservadorismo não busca exatamente a sabedoria de Deus, mas a sabedoria da experiência.
O conservador apela para a razão barra experiência humana, né? A razão coletiva, para a experiência secular, experiência no decorrer dos séculos. Isso me parece apontar até para uma inconsistência em Russell Kirk. Kirk nega que a dogmática cristã dê orientações sobre a ordem civil, mas ao apelar para a sabedoria dos ancestrais, ele indiretamente bebe da sabedoria da Bíblia, porque os ancestrais dos ocidentais buscavam a sabedoria de Deus. Em determinado momento, Russell Kirk parece admitir essa influência indireta, o que para mim parece tornar seus escritos dúbios ou incoerentes. Eu não vou fazer aqui uma exegese dos escritos dele para tentar encontrar consistência nesse quesito. Se algum especialista em Russell Kirk estiver assistindo o vídeo e quiser compartilhar essa resposta, sinta-se bem-vindo aí nos comentários para tecer algum comentário, tá ok? Se é que existe uma resposta para esse problema. Na página 346, ele diz: por que devemos ser guiados por semelhantes conselhos? Porque derivam da verdadeira autoridade, do senso comum e da antiga sanção do gênero humano, o que J.K. Chesterton chamou de a democracia dos mortos. Ou seja, ele fala da verdadeira autoridade como sendo Deus. Não me parece claro, né? Porque logo em seguida ele diz o seguinte: crede naquilo que homens e mulheres de sabedoria, ao longo das eras, acreditaram em termos de fé e moralidade, e encontrareis uma base firme sobre a qual vos deveis postar, enquanto os ventos da doutrina uivarem ao vosso redor. Então, o ponto de referência é a sabedoria dos ancestrais, a fé dos ancestrais. A prudência busca os ancestrais e a fé dos ancestrais entra indiretamente no panorama. É uma influência indireta, pelo menos é assim que eu interpreto, que é a obra do Kirk. Kirk, citando Edmund Burke, vai cair um absurdo que não é defendido em lugar nenhum da Bíblia. Na página 107, Kirk diz: o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia, declarou Burke. Na política, faremos bem se permanecermos fiéis a preceitos e cognições e até inferências, já que o grande e misterioso grêmio da raça humana obtém, pelo uso consagrado, uma sabedoria maior do que qualquer mesquinho raciocínio privado de um ser humano individual. A espécie é sábia? A espécie é sábia? Eu pensaria duas vezes antes de dizer isso, né? Um ser humano individual certamente é mais tolo do que um conjunto de homens que tem uma tradição passada de geração em geração. Mas a espécie, sem a revelação de Deus, é sábia? Complicada essa afirmação. Além disso, é aqui que o conservadorismo usa um parâmetro, uma navalha perigosa. Uma coisa é o mesquinho raciocínio privado de um ser humano individual. Outra coisa são as premissas reveladas do próprio Deus, criador da humanidade. E aqui eu vou abrir um parêntese para denunciar até. Né? Eu não vou nem só apontar, eu vou denunciar um problema sério representado pelo conservadorismo. Qual é a acessibilidade que os seres humanos têm à revelação divina? Para o conservadorismo como um todo, essa acessibilidade é pequena. Ou, como no caso do Kirk, essa acessibilidade é anulada pela exclusão da influência que a Bíblia pode ter na ordem civil. Ou a Bíblia, é realmente inacessível à maioria das pessoas, né? Alguns autores conservadores tendem a dar muita importância aos chamados supostos mistérios da realidade. Esses mesmos conservadores tendem a criticar os protestantes, prestem bem atenção, eles tendem a criticar os protestantes por acreditarem que as verdades da Bíblia são acessíveis, mesmo que elas sejam difíceis para quem não tenha treinamento. Né? E daí a necessidade de mestres e doutores da palavra, e sim, de uma tradição. Porque sola escritura não significa você e sua Bíblia embaixo da árvore, certo? Tem que ter uma tradição teológica. Isso é salutar e é bíblico. Né? As autoridades, que a gente chama de autoridades derivadas. Então, os conservadores, eles criticam os protestantes por causa disso. Eles criticam muito, especialmente os puritanos. Por quê? Porque para eles isso termina em distorções sobre a interpretação da realidade, que culminarão em algum momento em alguma forma de racionalismo similar àquele dos revolucionários. Ora, esses autores tendem a ser avessos às sistematizações. E quem foi mais sistemático do que João Calvino? A pressuposição desses conservadores é a mesma pressuposição do catolicismo romano. A escritura não é perspícua, ela não é clara. Esses mesmos conservadores tendem a inflacionar uma sensibilidade quanto aos, entre aspas,
mistérios da realidade. Agora, pensem comigo. Se a Bíblia é perigosa, é isso que o Russell Kirk está dizendo. Se a Bíblia é cheia de mistérios, se a realidade é misteriosa, tudo isso precisa de uma autoridade especial para ser entendido. É aí que você vai abrir as portas para o simbolismo, como uma forma de estabelecer essa transcendência que é inacessível à razão lógica, né? Você vai ter a autoridade especial, que é iluminada especialmente nas figuras do Papa e do magistério da IK. Então, autores como Michael Oakeshott são extremamente perigosos para um cristão que não é epistemologicamente autoconsciente. O apelo de alguns conservadores à chamada grande tradição, entre aspas, é, na verdade, uma porta aberta para a apostasia. O que eu estou dizendo, com todas as letras, é que a epistemologia de alguns pensadores conservadores é o que pode conduzir evangélicos que não são epistemologicamente conscientes ao romanismo. Essa é uma das razões que tem levado muitos evangélicos conservadores para Roma. Os leitores de Voegelin, que também não tinham epistemologia cristã e que também representam o perigo para leitores sem o devido preparo, vão arrancar os cabelos ouvindo tudo isso que eu acabei de dizer. A eles eu digo que Voegelin não pode sequer ser considerado cristão. Eu vou fazer um vídeo só sobre Voegelin no futuro, ok? Então acontece que nós, cristãos, temos acesso à sabedoria de Deus através da revelação. E a revelação é clara. Embora ela tenha seus aspectos difíceis. Não estou aqui dizendo, por exemplo, que profecia é uma coisa fácil de ser interpretado. Não. Mas de acordo com o treinamento devido, né, com o método de interpretação adequado, você pode desenrolar muita coisa. Então, aqui eu vou expor um outro absurdo de Russell Kirk, que confirma ainda mais que Deus aparece tão somente de forma indireta no panorama. Na página 131, ele diz: a Bíblia é, na realidade, um registro de experiências espirituais, não a fonte das experiências espirituais. Russell Kirk simplesmente rebaixa a Bíblia. Contra ele, eu digo que a Bíblia não é apenas o registro de experiências espirituais. Sua existência, em si mesma, é uma intervenção de Deus dentro da história. A preservação da Bíblia na história é uma evidência de que Deus governa a história. A Bíblia é o próprio Deus nos contando o passado e o futuro. A Bíblia é sabedoria, é revelação do transcendente. Kirk diz que a Bíblia não é fonte de experiências espirituais. E está errado. Ler a Bíblia é uma experiência espiritual. Agora, nós estamos entrando na análise sobre a epistemologia do conservadorismo, né? Na verdade, a gente já começou a falar sobre isso quando a gente falou sobre a teologia do conservadorismo também. A característica distintiva da epistemologia cristã é a pressuposição de que Deus não deixou a humanidade sozinha na tarefa de interpretar a realidade. Deus nos deu a revelação especial, a Bíblia, para que nós pudéssemos interpretar a realidade a partir do esquema conceitual do próprio Deus. Van Til escreveu: a Bíblia é autoritativa sobre tudo de que fala. Além disso, ela fala de tudo. Sim, a Bíblia fala de tudo, direta ou indiretamente. Eu já demonstrei que ela fala sobre a esfera social e até sobre forma de governo. Ela fala sobre economia, ela fala sobre casamento, ela fala sobre tudo. Ela fala até mesmo de matemática, né? E o que eu quero dizer com autoritativa? Essa palavra é um neologismo para um termo em inglês usado comumente por vantilianos. Eu quero dizer por autoritativa que ela vem para o ser humano com autoridade absoluta. O ser humano deve ter a palavra de Deus como ponto de partida para a interpretação da realidade. Se Deus está mesmo em um nível ontológico diferente do nosso, e sendo nosso ser derivado em todos os aspectos independente do ser de Deus, tudo que Deus fala tem autoridade absoluta e, principalmente, é epistemicamente necessário. Ok? Então, a gente vai ver que o conservadorismo não tem essa pressuposição. O conservadorismo, na verdade, ele expôs uma forma de razão natural. Como nós vimos, Russell Kirk diz que a Bíblia diz respeito somente à esfera espiritual. E, apesar da minha discordância radical, isso ainda vai influenciar positivamente sua antropologia. Para o conhecimento das demais coisas, incluindo o conhecimento daquilo que pode ou não funcionar na política, o ser humano autônomo, isto é, o ser humano sem a revelação, busca as respostas sozinho.
A epistemologia conservadora, e aqui eu não me refiro somente ao Kirk, é um misto de tradição, ciência e experiência. E no caso do Kirk, assim, indiretamente você vai ter realmente a influência bíblica por causa de Agostinho, por causa de outras coisas. O conservadorismo defende que o conhecimento das coisas naturais vem da experiência humana. Assim sendo, diante de tudo isso que a gente acabou de ver, a gente pode notar que a epistemologia conservadora é uma forma empobrecida de epistemologia tomista. E por que empobrecida? Porque Tomás, apesar de defender que todo conhecimento começa pelos sentidos, dava ainda algum lugar para a autoridade da revelação. A revelação no tomismo tem pelo menos um, entre aspas, poder de veto. Como assim? A revelação ela corrige os erros da razão humana autônoma. No conservadorismo, a Bíblia ou outros textos religiosos podem até ser consultados e citados, mas o conservadorismo apela muito mais à grande tradição dos filósofos do que à Bíblia. Os mandamentos divinos são aceitáveis no conservadorismo na medida em que eles concordam com aquilo que já foi, entre aspas, descoberto pela razão. Isso fica evidente quando a gente analisa as premissas da ética conservadora. Na página 107, Russell Kirk disse o seguinte: conservadores afirmam ser improvável que nós, modernos, façamos qualquer descoberta nova e extraordinária em moral, política ou gosto. Qualquer descoberta nova em moral? Na primeira vez que eu li isso, eu fiquei horrorizado. Não podia estar entendendo corretamente o que ele queria dizer. Descobrir moral? É claro, Russell Kirk e alguns conservadores, não todos, defendem a existência de uma lei natural. E isso também evidencia, né, que a epistemologia conservadora é uma forma de tomismo empobrecido. Tomás de Aquino foi o primeiro teólogo cristão a defender a autonomia da razão para a descoberta da lei natural. Em outras palavras, ele foi o primeiro filósofo cristão a dizer que nós descobrimos as leis morais através da razão / experiência. Eu falo da razão / experiência porque quando Aquino fala de razão, ele sempre se refere à experiência, ok? Inclusive, isso é muito importante. A lei natural, ela é sugerida como a solução para os problemas do direito ocidental que nós vivenciamos hoje, né? Todos os problemas legais que o Ocidente e nós, brasileiros, estamos vivenciando têm origem na rejeição da lei natural em favor da lei positiva. Por si, isso é resultado da rejeição do transcendente por parte da modernidade mais radical. Ou seja, no momento em que a modernidade mais radical rejeita o transcendente, ela vai rejeitar também a ordem moral, né, da realidade, vai rejeitar a lei natural. Então, os revolucionários e progressistas, eles tendem a negar a lei natural, a lei de Deus, para que não exista corte de apelação mais alta contra o próprio Estado. Então, na visão mais radical, na visão moderna mais radical, o homem está completamente encarcerado no mundo e, na verdade, no Estado. Só que há dois problemas sérios que representam obstáculos contra os conservadores e tomistas. Primeiro, Tomás de Aquino e os escolásticos ensinaram que a lei natural é descoberta pela razão autônoma com base em um erro de interpretação do texto bíblico. Sim, isso mesmo. A passagem bíblica em questão é Romanos 2, versículos 14 e 15, que diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Essa passagem foi consagrada como evidência de que Paulo havia lido Aristóteles. Segundo alguns, Paulo estaria se referindo à ética aristotélica. Doivert argumenta que esse não é o caso. Ele diz no livro Raízes da Cultura Ocidental: os escolásticos interpretaram essa lei como uma lei racional, natural, que a pessoa poderia conhecer mediante a luz da natural da razão, a parte da fé. Do mesmo modo, traduziram a palavra coração pela palavra mente, uma leitura que eliminou o significado profundo das palavras de Paulo. Doivert argumenta que, em vez de ser o resultado de uma especulação filosófica, racional, a partir da observação da natureza, a lei escrita nos corações é exatamente isso, uma lei escrita nos corações.
É uma lei escrita na raiz do nosso ser. Para nós, isso faz parte da imagem de Deus. Percebam ainda outro problema, que eu vou adicionar aqui. A lei natural pode ser descoberta pela luz da razão natural à parte da fé. Isso quer dizer, a parte da revelação de Deus, algo que nós, vantilianos, condenamos. Se a lei natural pode ser descoberta a parte da revelação bíblica, então qual é a necessidade da religião para o direito? Tomás de Aquino abriu as portas para a secularização do direito e o conservadorismo, que é uma filosofia política de uma era secular, mantém o erro. Quem disse isso foi Jean-Marc Berthaud, no livro Uma Religião Sem Deus. Ele escreveu que a síntese de Tomás de Aquino, síntese entre cristianismo e aristotelismo, dificilmente poderia durar. E os que levaram seu pensamento ao lado do naturalismo puro, como Sigério de Brabante, para a grande ira do mestre, nada mais tinham que fazer senão compreender muito bem que o retorno de Aristóteles escancarava as portas de maneira completa e total à autonomia da razão em relação à revelação divina. Acho que ficou bem claro. Esse é o primeiro problema. A lei natural descoberta pela experiência nunca foi ensinada pela Bíblia. O segundo problema é esse. A lei natural, em seu modo tomista e tradicional, só convence quem já crê em Deus. Ele não convence quem não crê em Deus. Acontece que a lei natural descoberta pela experiência é acusada de pelo menos duas falácias que estão muito próximas uma da outra, né? A falácia naturalista e a falácia do ser-dever. David Hume questionou a suposição de que porque algo é de determinada forma, ele deva ser daquela forma. Existe um abismo, segundo Hume, entre o ser e o dever, uma separação entre o fato e o valor. A lei natural começa pela observação de objetos desejados pelo ser humano que devem ser reconhecidos como dotados de valor. Isso eu estou falando da lei natural tomista, realmente. Então, a partir desses valores descobertos pela razão / experiência, é estabelecida uma proibição e é estabelecido um dever. Em outras palavras, Hume afirma que há um salto que vai desde a observação de um fato até a prescrição de um dever ou de uma proibição. Há, na verdade, um abismo entre essas duas coisas, né? Um exemplo bem banal para vocês entenderem essa falácia é o argumento utilizado pelas pessoas carnívoras contra os veganos, né? Alguém pode dizer que nós evoluímos como espécie e como sociedade comendo carne de animal. Então, por isso, nós devemos comer carne. Isso é uma falácia. Esse exemplo não representa exatamente o processo de descoberta da lei natural na visão de Aquino, tá ok? Eu estou apenas usando um exemplo fácil para quem não está familiarizado com essa falácia. Como cristãos, nós sabemos que Deus deu ao homem domínio sobre os animais e nos autorizou a nos alimentarmos deles. Mas isso nós sabemos pela revelação, não por razão / experiência. Importa saber que o problema de Hume nunca foi contornado. Existem algumas tentativas de resposta nos últimos séculos, mas as que eu li, sinceramente, não resolvem o problema de fato. Eu tenho que ler outras também, né? Eu não vou dizer que eu li todas, estaria mentindo. Agora, por rejeitar a natureza autoritativa da revelação, castrando a epistemologia do conhecimento que vem de Deus, o conservadorismo fica limitado à lei natural. Pior ainda, se você pega autores como Michael Oakeshott, nem mesmo a lei natural é possível. Eu defendo que o pensamento de Oakeshott conduz à conclusão de que a lei natural é uma forma de racionalismo. E eu não sou o único que pensa assim. Você pode pesquisar no Google aí que você vai ver que em inglês existem pessoas que têm o mesmo questionamento do que eu. Então, agora nós vamos ver rapidamente aquele ponto que é apontado pelos cristãos conservadores como justificativa para a adesão à cosmovisão conservadora, à filosofia conservadora, a antropologia. Diz-se que, e eu citei isso no começo do vídeo, que o conservadorismo é mais cristão do que o progressismo por causa de seu pessimismo antropológico. E se julgarmos essa afirmação superficialmente, a gente vai ter de concordar. Nesse ponto, parece que o Russell Kirk se deixou influenciar por Santo Agostinho. Parece. Agora há pouco eu admiti que a epistemologia de Kirk, que limita a revelação de Deus à esfera espiritual, influenciou positivamente sua antropologia. Ele certamente reconhecia o ser humano como possuidor de uma dimensão espiritual, claro, algo que se confirma pela abertura à religião na sua cosmovisão. No entanto, eu tenho sérias dúvidas se a visão de Russell Kirk é realmente agostiniana, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o louvor de Russell Kirk sobre Erasmo de Roterdã, que não era bem agostiniano também.
Se nós tomarmos algumas frases dele sobre a natureza humana, essa dúvida vai ficar justificada, tá? Mas eu não vou me estender nisso aqui, porque é realmente assim, como são poucas frases, seria um trabalho inútil para mim querer apontar uma certeza que eu não tenho a respeito da visão dele sobre a antropologia nesse sentido de Santo Agostinho, ok? E eu vou ressaltar apenas que o calvinismo, e mais especificamente o vantilianismo, tem uma doutrina do pecado original mais pessimista do que a visão tomista ou da visão conservadora de Russell Kirk. A evidência disso é a epistemologia. Nossa crença nos efeitos noéticos do pecado é mais radical do que a crença católica romana, conservadora ou tomista. Kirk, sendo católico romano, certamente não acreditava na depravação total. A razão humana, na visão católica tomista, é bem mais otimista do que a nossa. A nossa antropologia é o radical oposto da antropologia do humanismo. Nós não temos qualquer parte com o humanismo, algo que não podemos dizer do conservadorismo. Sim, o conservadorismo tem parte com o humanismo. O próprio Russell Kirk admirava Erasmo de Roterdã e se dizia um humanista cristão. Ele acreditava que o humanismo cristão era a resposta ao humanismo secular. O problema é que o humanismo cristão não pode ser uma resposta ao humanismo secular, porque o humanismo cristão é a raiz do humanismo secular, por diversas razões. Para quem não sabe, Erasmo de Roterdã escreveu contra Martinho Lutero. Lutero disse que Erasmo foi o único que entendeu realmente qual era o ponto mais importante a ser discutido. Não era papado, não era relíquias, não era nada desse tipo. E esse ponto mais importante é a liberdade humana, ou a falta dela. Em resposta ao livro escrito por Erasmo, que era semi-pelagiano, Lutero escreveu De Servo Arbítrio. Vou recorrer a outro católico e conservador, o Eric Van Coentler-Ledan, desculpem aí se eu estiver pronunciando o nome dele errado, ok? Para criticar o Erasmo. Ele era tanto católico quanto conservador. E o que ele tem a dizer a respeito do humanismo medieval, do humanismo cristão de Erasmo de Roterdã? No ensaio, ou no artigo, O Dilema Ocidental, Calvino ou Rousseau, já traduzido para o português, vocês podem pesquisar no Google, vocês vão poder conferir que ele escreveu o seguinte: entretanto, a reforma foi, pelo contrário, uma revolução conservadora. Eu vou fazer um vídeo sobre reforma protestante, vários vídeos sobre reforma protestante no futuro, e esse ensaio aqui vai ser analisado pormenorizadamente. O nascimento da reforma não foi em 1517, a data em que Lutero pregou as suas 95 teses, mas meia dúzia de anos antes, no inverno de 1510 e 1511, o qual Lutero passou em Roma. Foi lá, na Cidade Eterna, que o frei agostiniano alemão teve seu primeiro contato com a modernidade. Além disso, ele havia encontrado o humanismo somente em sua forma literária. Em Roma, ele se deparou cara a cara com a síntese entre cristianismo e antiguidade, onde o conceito medieval do mundo como um círculo com Deus no centro tinha sido substituído pelo conceito da elipse com dois pontos focais, Deus e o homem. Ele está falando do humanismo cristão. Os outros que lideravam o humanismo na época, eu não sei pronunciar esses nomes, Rauchlin, Erasmo de Roterdã, Adelsman, Pirckheimer, eu não sei. Todos originalmente favoráveis à reforma, tornaram-se fortemente antiluteranos assim que descobriram o real posicionamento do Frei. Portanto, é evidente que a reforma começou como uma reação contra o humanismo e a mentalidade da Renascença. A reforma começou como uma reação contra o humanismo que nasceu na Renascença e com o qual Russell Kirk se identificava. John Carroll, um sociólogo australiano e autor do livro The Wreck of Western Culture, traduzido como A Ruína da Cultura Ocidental, escreveu que Pico della Mirandola, quem Russell Kirk louva em um artigo dos anos 50, inclusive, um artigo chamado Pico della Mirandola e Dignidade Humana, ele lançou a rocha do humanismo exaltando o poder da vontade humana. Esse livro do John Carroll é muito importante também, e eu vou trazer ele aqui para o Brasil também num vídeo futuro quando eu falar sobre reforma protestante, ok? Lutero disse que a vontade humana é cativa do pecado. Pico della Mirandola disse que nós podemos nos tornar tudo aquilo que a gente quiser.
John Carroll mostra que o que começa em Pico della Mirandola vai terminar em Nietzsche. E a gente pode acrescentar em Sartre. E eu devo acrescentar ainda, o verdadeiro nominalista era Erasmo de Roterdã, não Lutero. Jean-Marc Berthaud, novamente citando ele aqui agora em outro livro, O Combate Central da Reforma, demonstra isso facilmente. Erasmo era um cético e tinha uma tendência empiricista. Ele defendia uma espécie de cristianismo não doutrinário, no qual se poderia duvidar de tudo aquilo sobre que a Igreja de Roma não se manifestasse. Esse é o homem que Russell Kirk admirava. Esse é o humanismo cristão que ele diz ter enriquecido o cristianismo. Assim sendo, esse aspecto do conservadorismo é, primeiro, no mínimo controverso. Parênteses. Outras controvérsias vocês podem pesquisar por conta própria, tá? Como a crítica de Léo Strauss a Edmund Burke. Segundo Strauss, Burke caiu no historicismo. Fecha parênteses. Segundo, tudo isso mostra que, embora Kirk defendesse a necessidade da religião para o futuro da civilização, ele não tinha e não ofereceu uma resposta adequada. E qual é a resposta adequada? John Carroll, o sociólogo australiano, reconheceu que a reforma protestante foi o principal inimigo do humanismo. Eric von Kuehnelt-Leddahn reconheceu que o futuro do mundo será decidido entre Calvino e Rousseau. Conservadorismo não é a resposta, meus amigos. É um sintoma do problema. Por fim, eu quero fazer algumas considerações. A primeira consideração é que o conservadorismo só faz sentido no Ocidente cristão ou no Ocidente que já foi cristão. Por quê? Porque dependendo do contexto, veja bem, dependendo do contexto, o cristianismo pode ser revolucionário. Como assim? Eu não estou dizendo que o cristianismo é revolucionário no mesmo sentido das revoluções modernas, como a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Tá? Existem vários tipos de revoluções e existem vários parâmetros que podem ser usados para identificar um acontecimento ou um movimento histórico como revolucionário. O fato é que o cristianismo representou uma revolução cultural no Império Romano. Trocou-se o politeísmo pelo monoteísmo. Negou-se a adoração a César. O cristianismo foi revolucionário, inclusive, no contexto da própria Israel do século I. Os primeiros cristãos pararam de congregar no sábado para congregar no domingo. Eles abandonaram toda a tradição judaica, passaram a andar com os gentios, abandonaram a circuncisão, aboliram as leis alimentares, etc. Percebem? O que representaria o cristianismo no Japão, que tem uma cultura forte enraizada no shintoísmo e no budismo? Seria uma revolução cultural. Inclusive, os japoneses podem ser vistos como altamente nacionalistas e conservadores da própria cultura. O cristianismo tem dificuldade de entrar no Japão. Então, o cristianismo ele é conservador somente depois que ele cria as raízes em um lugar e começa um processo de construção. E isso leva tempo. Por último, eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que tradições e hábitos são inúteis. Tradições são inescapáveis. Elas são parte da identidade de um povo, de uma tribo ou de um grupo qualquer. Existe tradição presbiteriana, existe tradição assembleiana. O problema é que a tradição é uma autoridade derivada. Ela é derivada da autoridade de Deus. Nós só devemos nos unir a uma tradição se essa tradição antes for submissa ao Deus triuno. Tradições podem ser pecaminosas, como eu acredito que a tradição do carnaval é. Um conservador vai defender o carnaval por ser tradicional? Eu já vi conservadores católicos defendendo o carnaval. Ninguém me contou, eu vi. Então, se uma tradição não tem sua autoridade derivada da autoridade de Deus, ela é pecaminosa e Deus há de condenar essa tradição. Quando o cristianismo chegou na Índia, lutou-se para que se eliminasse a tradição do ritual de sati, onde as viúvas são queimadas vivas com os corpos dos falecidos maridos. Aqui no Brasil, os jesuítas lutaram para eliminar o canibalismo das tribos indígenas. Jesus, pessoalmente, condenou as tradições dos homens quando essas tradições anulavam a palavra de Deus. Que isso fique bem claro. Então, para finalizar o vídeo aqui, para vocês não dizerem que eu nunca elogiei um católico romano, eu vou terminar o vídeo com uma citação do Visconde de Bonald, que escreveu erroneamente contra a Reforma Protestante, dizendo que ela foi a causa da Revolução Francesa. Contra ele, eu já adianto aqui para vocês mais uma dica de leitura, né? Groy Van Prinster escreveu o livro Incredulidade e Revolução, que vocês podem achar ele em espanhol, tá? No Google.
que vocês deveriam buscar ler. Esse livro é excelente. Enfim, de Bonald diz brilhantemente que a revolução começou com a Declaração dos Direitos do Homem e só terminará com a Declaração dos Direitos de Deus. Pois bem, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, deixem um comentário, envie para os seus amigos, se aquele seu amigo que é louco para assistir Brasil Paralelo, para assistir essas porcarias. E não esqueçam de me acompanhar também no Instagram, ok? Desculpe aí pela demora no vídeo, mas foi um vídeo que me deu muito trabalho também para fazer. Eu espero realmente ter sido útil e até a próxima.